Como parar de esquecer todos os sinais que você aprende em Libras? Muita gente dá desculpa porque não tem contato com a comunidade surda, então por conta disso esquece os sinais da Libras. Muita gente também fala que tem problema, que esquece os sinais, então, cara, hoje eu vou te mostrar algumas formas para você conseguir memorizar todas as palavras que você aprende em Libras, mesmo que você não tenha contato com um surdo. A primeira forma é você aprender por configurações de mão. Eu sei, é tranquilo, muita gente mostra também, vou te mostrar agora como que são os animais em Libras. Daí eu vou lá, faço os animais em Libras, então leão, cobra, macaco. Mas eu acho muito mais tranquilo e plausível para você aprender a como sinalizar por configuração de mão, certo? Então ao invés de você aprender temas por temas, você aprender por configuração de mão. Vamos lá dar um exemplo agora. Na letra A, a configuração de mão em A, aqui ó, na configuração de mão em A, você vai conseguir fazer vários sinais com esta mesma configuração, que é muito mais tranquilo para você memorizar. Então vamos lá, vamos montar aqui 3 palavrinhas tranquilas com essa configuração de mão em A, e eu quero ver você praticando junto comigo. Então, junto, né, você faz a configuração de mão em A, junto, pão e cara de pau. Também tem arroz, né? Vamos montar 4 então. Arroz. Então vamos lá, você vai pegar essas 4 palavras que você memorizou através de uma configuração de mão e vai praticando todo dia. Então pratica junto comigo. Pão, também tem uma variação assim, ó, mas vamos praticar assim. Pão, arroz, vai praticando junto comigo, ó. Pão, como se estivesse abrindo pão, arroz, cara de pau, né? Aquela pessoa uma cara de pau, cara, não tem vergonha na cara. Então você pega aqui, cara de pau e junto, né? Então são como se fossem 2 pessoas longe uma da outra e elas se juntam, elas estão perto uma da outra, elas se juntam. Então, tá vendo que se você praticar todos os dias esses 4 sinais, você vai sim conseguir memorizar muito mais tranquilo, de uma forma mais simples, porque você não fica mudando a configuração de mão. A maior parte, né, das pessoas que estão começando a aprender língua de sinais é por conta de conseguir memorizar a configuração de mão, né? Então, por exemplo, eu vou te mostrar aqui a palavra namorar, né? Eu tô te mostrando aqui 4 sinais com a configuração de mão em A e do nada você vai mudar para esse sinal. E aí, tipo, é uma outra dimensão, é uma outra configuração de mão. Para você que quer aprender a como faz o sinal de namoro em língua de sinais, é assim, você vai apenas deixar o seu dedo do meio para baixo e vai fazer um de frente pro outro, ó. Essas pessoas estão namorando. Ficar, por exemplo, né? Ficar. Você vai pegar um Y, vai juntar o seu polegar mais próximo, vai praticando junto comigo. E assim, ó, esse é o sinal de ficar, né? Eu tô ficando com aquela pessoa, ou eu tô namorando com aquela pessoa, né? Então, muda muito de configuração de mão. Eu acho que isso atrapalha um pouquinho se você tá querendo memorizar os sinais com muito mais prática. Tony, mas, poxa, eu vou aprender só esses 4 sinais hoje? E aí? Não, é melhor que você aprenda poucos sinais, mas que memorize eles, porque esses poucos sinais vão se transformando em um portfólio maior de palavras que você aprende. A segunda forma de você memorizar as palavras em Libras é muito engraçada, porque é só basicamente você olhar para um objeto e se perguntar qual é o sinal que é ele. Então, vamos lá, né? Cara, eu quero aprender o sinal de geladeira. Então, você vai pesquisar na internet como é que é o sinal de geladeira. E aí você vai praticar, toda vez que você vê uma geladeira, você vai praticar o sinal dela. Eu tô apontando para cá porque eu tô vendo uma geladeira aqui nessa direção, que é da minha sala. Da minha cozinha, na verdade. Então vamos lá. Então, geladeira. Sinal de frio e abrindo a porta, né? Você vai aprendendo, toda vez que você olha, aqui eu tô olhando pro meu computador. Então eu vou lá, pesquiso qual que é o sinal de computador e aqui, computador. Então, durante aquela semana, toda vez que você olhar o seu computador, você vai fazer o sinal em língua de sinais. Olhei pra geladeira, faz aqui. Tony, mas é tudo que eu olhar? Cara, acabei de olhar para um sofá. Tô olhando para um sofá, vou ter que fazer cadeira, acolchoado, que no caso esse é o sinal de sofá, como se você estivesse sentando e mais acolchoado. Então vou ter que fazer o sinal de sofá, vou ter que fazer o sinal de parede, vou ter que fazer o sinal de tudo que eu estiver olhando. Não, vai de pouquinho em pouquinho, pega esses 3 sinais, então, por exemplo, que eu acabei de mostrar. Então, geladeira, computador e sofá. Você acorda, você olha a tua geladeira, qual que é o sinal de geladeira? Frio, mais porta. Qual que é o sinal de sofá? Cadeira, mais acolchoado. Qual que foi o outro? Computador. Então, você vai lá e faz o sinal de computador. São poucos sinais,
mas que vão sim aumentando o seu portfólio. E qual que é a vantagem disso? Porque toda vez que a gente consegue ver alguma coisa que está no nosso dia a dia, é mais fácil da gente memorizar, né? Até porque toda vez, tipo assim, geladeira, uma coisa muito comum. Uma coisa muito comum. E se você vê o objeto mais presente na sua vida, você consegue memorizar. E essas são as palavras mais importantes. Ai, Tony, como é que fala paralelepípedo em libras? Com o passar do tempo, você vai aprendendo esses sinais. O importante é você memorizar o básico. E essas técnicas que eu estou mostrando, eu fui aprendendo depois. Né? Na verdade, eu já sou, né, um coda. O que significa um coda? Eu sou filho ouvinte de pais surdos. Então, eu sempre soube, basicamente, entre aspas, sempre soube. Porque eu aprendi essas palavras muito neném. E isso também é um futuro vídeo que eu poderia criar, né? Como ensinar línguas de sinais para os seus filhos. Justamente porque, quando a gente está numa fase de criança, cara, a gente aprende as coisas e leva pro resto da vida. Então, se você é pai, se você é mãe, cara, mesmo que você saiba, sei lá, português e inglês, ensina inglês pro teu filho. Porque quando ele é criança, ele não se lembra de todo o processo de aprendizado. Tony, quer dizer então que se eu tiver 50, 60 anos vai ser mais difícil para mim aprender? Não, você vai conseguir aprender. Só que num modo diferente, num tempo diferente de uma criança. A criança pode demorar, sei lá, 3 anos para se tornar fluente em inglês? Pode, só que para ela não vai mudar muita coisa. Porque a criança não percebe o tempo passar, sabe? Quando você é criança, você quer ter 18 anos logo. E quando você tem 18 anos, você quer voltar a ser criança, entendeu? Então, é isso que eu dou, essa dica. E também lá na Escola Conexão em Libras, né, que é a maior escola de Libras do país, onde eu mostro você aprender língua de sinais e também como ser remunerado por isso, lá tem uma aula exclusiva somente para memorização de sinais. E vamos lá tem essas dicas que eu dei e agora eu vou dar um bônus, né, que é o conteúdo lá dentro do Conexão, mas eu vou trazer de graça aqui para vocês. Tony, como é que eu faço, mesmo não tendo contato com o surdo presencialmente? Como é que eu faço para poder aumentar meu portfólio, para poder praticar, né? Como é que eu faço esse quesito? Hoje em dia tem as redes sociais. Então, cara, você pode pesquisar na internet, por exemplo. Eu não sou surdo, mas você pode se conectar através da língua de sinais, você pode se conectar com a língua de sinais, pesquisando ali perfis de pessoas que mostram a Libras, que praticam a Libras no seu dia a dia, como eu, por exemplo. Então, se você pesquisar lá no meu Instagram, no meu TikTok, no meu YouTube aqui, você vai ver que todos os vídeos eu tô sinalizando alguma coisa, entendeu? Em todo vídeo eu tô fazendo pelo menos um sinal. E aquele sinal tu pode olhar, assemelhar e ir aprendendo junto com uma pessoa que já pratica a língua de sinais no dia. A gente é muito aquilo que a gente consome. Você pode reparar. Toda vez que eu tô consumindo mais conteúdo sobre empreendedorismo, a minha vida ela se envolve, né, mais no empreendedorismo. Se eu tô pesquisando mais sobre Libras, todo o conteúdo que eu consumo, eu começo a praticar mais e colocar mais perante dentro da minha vida. Certo? Família, essa foi a aula de hoje, né? Como memorizar a Libras de uma forma mais prática e simples. Então, aqui embaixo, no link da descrição, tem algumas informações a mais, alguns presentinhos que você pode ganhar dando uma olhadinha ali no link da descrição, muito importante, na parte da descrição do vídeo. Você consegue ter acesso a mais conteúdo. Também tem um grupo no WhatsApp ali gratuito, onde eu coloco algumas mensagens, né, ensinando Libras. Enfim, valeu família, um forte abraço e eu espero vocês no próximo vídeo. Aproveita para se inscrever se você quer aprender mais língua de sinais. E se você pratica musculação, eu acho que mais viável ainda você se inscrever aqui dentro. Por quê? Porque aqui eu mostro musculação e Libras e eu uno as duas coisas. Então, se inscreve aí e um forte abraço para todos vocês. Valeu!